Então, vamos lá, começar a aula de hoje. Gente, em junho e em julho ali, a gente... Manuel, então você vem aqui, pai. Desliguei os áudios, por favor. Aí eu desliguei já de alguns aqui, tá bom? Mas aí vocês desligam aí. Lá em junho e julho, a gente estava vendo sobre o corpo humano, né? A gente viu tecidos, né? E depois sistemas. Então eu vou dar uma revisãozinha rápida sobre os tecidos e os sistemas na aula de hoje e de amanhã, tá? E vou passar umas atividades também, tá bom? Depois do almoço eu passo as atividades. E aí depois, quem quiser assistir a aula de novo, vai ficar lá no YouTube, eu vou mandar o link também no grupo do WhatsApp, tá ok? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês. Vamos lá. Todo mundo tá vendo, né, essa foto aí? Dá um okzinho assim. Vocês estão vendo, beleza. Então, gente, olha só. Aqui são os níveis de organização do corpo humano, tá? Então, eu já passei uma videoaula sobre isso para vocês. Agora eu vou explicar. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar também, tá ok? Desliga o áudio, Riquelme. Obrigado. Então, vamos lá. Como é que acontece essa organização do corpo humano? Aí vocês estão vendo aqui de um átomo até um organismo, né? No caso, os seres humanos, um corpo, né? Não precisa totalmente ser um ser humano, é porque a gente está falando do corpo humano, aí botou um ser humano aí. Mas pode ser qualquer ser vivo do planeta, tá ok? Então, o átomo. Alguém ainda lembra o que é um átomo? Alguém sabe me dizer o que é um átomo? Tudo. Tudo é um átomo. Mas assim, tipo, o que é um átomo? Tipo, se eu perguntar para vocês, o que é um átomo? O átomo está presente em tudo, né? Em tudo tem átomo. Mas o que é um átomo? Ninguém sabe, não? Uma partícula? É, uma partículazinha. Então, vamos lá. O átomo é a menor partícula, né? O átomo ele é a menor partículazinha. Então, o átomo é uma partícula indivisível, né? Então, indivisível é aquilo que não se pode dividir. Valéria, desliga o áudio, por favor. Obrigado. Então, o átomo ele é uma partícula indivisível, aquilo que não se pode dividir, tá ok? Só que hoje em dia, a gente já sabe que o átomo ele já pode ser dividido, né? Porque dentro do átomo tem outras partículazinhas, chamadas de prótons, elétrons e nêutrons. Eu já falei isso para vocês em sala de aula. Então, dentro do átomo existem os prótons, os elétrons e os nêutrons, né? Então, existem partículas dentro do átomo. Então, a gente já fala que o átomo hoje já pode ser dividido. Aí, se eu pegar vários átomos e juntar, eu formo uma molécula, tá? Um exemplo de uma molécula. Se eu pegar aqui duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Eu formo o quê? Uma molécula de quê? Se eu pegar dois átomos de oxigênio e dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, eu formo o quê? 2H e um O. É. 2H. Fórmula da água. Isso, fórmula da água. Tá? Então, se eu pegar dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, eu formo uma molécula de água. Então, vários átomos juntos formam uma molécula, tá? Yasmin, desliga o áudio aí, por favor. Yasmin, Cristian, obrigado. Então, vários átomos formam uma molécula, tá? Então, uma molécula de água, no caso, né? Várias moléculas, tipo molécula de água, molécula de ar, molécula... Então, várias moléculas
formam uma macromolécula, tá? No caso aí, um DNA. As macromoléculas, elas vão formar, várias macromoléculas, elas vão formar uma organela. Alguém sabe me dizer o que é uma organela? Alguém sabe o que é uma organela? Um tipo de órgão? Um tipo de órgão, isso mesmo. No caso dos seres aqui, nós seres humanos, o que é que a gente tem dentro da gente? O que é o coração, o pulmão, o que é isso? A gente chama de Órgão. isso, a gente chama isso de órgão. E aí as células, as nossas células, elas têm os órgãos dela. Então, igual a gente tem nosso coração, a célula também tem o dela. Igual a gente tem o nosso estômago, a célula tem o dela, só que diferente, tá? A célula não vai ter uma boca, essas coisas não. É diferente. Então, as células, elas têm os órgãos dela também, tá? Então, ela tem o órgão dela, todos os órgãos dela lá dentro dela. Só que como os órgãos é bem pequenininho, a gente chama de organelas, tá? As organelas são os órgãos da célula. Células. Isso. As organelas são os órgãos da célula. Então, dentro de cada célula... desliga o áudio aí, gente. Dentro das organelas, dentro das células tem organelas, tá ok? Aí, se eu formar várias organelas, claro que várias organelas formam uma... Várias organelas formam uma... Células. Célula, isso mesmo. Aqui, gente, aqui é uma célula da pele, tá? Uma célula epitelial. Mas podia ser uma célula do músculo, uma célula do osso, uma célula do sangue, tá? Mas aqui está representando uma célula da pele. Aí várias células do mesmo tipo, porque tem células diferentes, né? No caso dessa daqui, desliga o áudio. Tio, Oi. tudo vem a partir do átomo. E Isso. juntando tudo, vai acabar só no nosso organismo? Não. Aí a partir daqui do organismo, aí quando chegar lá no organismo eu vou falar para vocês, tá? Tá. Uhum. Então vamos lá. No caso daqui, gente, várias organelas formam uma célula. Aí várias células do mesmo tipo, no caso daqui, são células epiteliais. Células epiteliais são células da pele, tá? No caso daqui, as células epiteliais, aqui está falando que são várias células epiteliais. Várias células epiteliais formam um tecido. Então, aqui é a pele, tá? A pele. Se tivesse aqui célula muscular, várias células musculares ia formar um... Músculo. Músculo. Isso mesmo. Várias células ósseas ia formar o... Osso. Isso. Várias células nervosas ia formar... Sistema nervoso. O sistema nervoso. Tecido. O cérebro, né? Isso aí tudo. Exatamente. Aí formam os tecidos, tá? Então, várias células iguais, elas vão formar os tecidos. E vários tecidos formam o órgão. Isso mesmo. Vários tecidos vão formar o órgão. Por quê? Aqui no estômago, aqui é um estômago, tá? Aqui no estômago, a gente pode encontrar quais tipos de tecido aqui no estômago? Quais tipos de tecido a gente pode encontrar no estômago? Alguém sabe dizer? Tecido conjuntivo? Tem o tecido conjuntivo também. Mas olha só, vamos lá. No estômago eu tenho pele no estômago? Tem. A gente tem pele no estômago? Então tem tecido epitelial, não tem? Tem. A gente tem músculo no estômago? Não. Tem. Ele não tem que... Tem. Ele tem que relaxar, contrair, relaxar para puxar comida, para mandar comida.
Então, ele tem músculo. Então, tem tecido muscular. Ele tem sangue? Vasos sanguíneos? Sim. Tem. Então, se ele tem vasos sanguíneos, ele tem tecido sanguíneo, tá? Então, tem vários tecidos no órgão, Tem. né? Então, tem vários tecidos. O órgão é formado por vários tecidos, tá? Por pele, por músculo, por sangue. Então, o órgão ele é formado por vários tecidos. Aí, se eu pegar aqui o órgão e juntar com outros órgãos, então, aqui, uma junção de órgãos, eu tenho o quê? Sistema de órgãos. Um sistema de órgãos, isso mesmo. No caso desse sistema aqui, que sistema é esse? De órgão? Sistema de Sistema? estomacal. Digestório. Digestório, isso mesmo. Sistema digestório. Gente, se aqui tivesse um rim, se aqui no lugar desse estômago aqui, ó, se aqui no lugar desse estômago aqui tivesse... Professor, Oi. meu celular vai descarregar. Peraí que eu vou. Tenta colocar aí para Aqui. carregar. Então, se aqui no lugar desse estômago aqui tivesse um rim, aí que tipo de sistema ia ser? Hein? Que tipo de sistema ia ser? Se tivesse um outro órgão aqui, no caso um rim. Urinário. Isso mesmo. Se aqui tivesse o pulmão, ia ser qual sistema? Respiratório. Respiratório. Se aqui tivesse o Respiratório. coração, ia ser qual sistema? Cardiólogo. Cardiovascular. Cardiovascular, isso mesmo, tá? Então vocês aí estão por dentro ainda. Então, de acordo com o órgão aqui, a gente vai ter um sistema diferente. Aí se eu pegar todos esses sistemas que vocês falaram aí, ó, pegar o cardiovascular, Você fala pegar o respiratório, pegar o digestório, pegar o urinário e pegar todos os outros aí, os outros sistemas, eu formo o quê? sistema de órgão. Eu formo um organismo. Um organismo. Isso. Então, se eu pegar todos os sistemas, eu tenho um Organismo. organismo, tá? Então, olha só, gente, como que é. Os átomos, eles se juntam e formam moléculas. As moléculas se juntam e formam uma macromolécula. Macromolécula. As macromoléculas se juntam e formam as organelas. As organelas, elas se juntam, várias organelas aí, diferentes, vão se juntar e formar as células. As células, do mesmo jeito, vão se juntar e formar os tecidos. Os tecidos vão se juntar e formar um órgão. Os órgãos vão se juntar e formar um sistema. E os sistemas vão se juntar, todos os sistemas, e formar um organismo. Aí, se eu falar para vocês, uma bactéria, ela pode ser um organismo? Sim. Pode. É um ser vivo, não é? Ela é um ser vivo. Então, todos os seres vivos são organismos. E tem Tá. algumas bactérias que agem no nosso organismo também. Isso. Mas é porque as bactérias, só as bactérias, elas já são um organismo, tá? Uma planta é um organismo? As plantas são seres vivos, então as plantas também são organismos, tá? Então, cada ser vivo no mundo é um organismo, tá ok? Sim. Então, se eu perguntar assim para vocês, o que é que tem dentro de um corpo humano? O corpo humano é formado pelo quê? Por Sistema de sistemas. órgãos. Então, olha só. O corpo humano ele é formado por sistemas. Sistema de órgãos. Isso mesmo. Ele é formado por sistemas de órgãos. Os sistemas de órgãos, eles são formados por órgãos. Por um órgão. Isso, por órgãos. O órgão, ele é formado por... Tecido. Os tecidos são formados de Conjunto de células.
Do Célula. mesmo jeito. Isso mesmo, conjunto de células do Mesmo mesmo tipo. jeito. Célula. Isso mesmo. As células, elas são formadas por... Organela. Janela. As organelas são formadas de... Macro. Molécula. macromoléculas. Macromolécula. As macromoléculas são formadas por... Molécula. Molécula. moléculas. E as moléculas são formadas de... Átomo. Isso mesmo, gente. Aí o Arthur perguntou, professor, a gente para no organismo? Não. Aí aqui a gente vai falar, aqui a gente está falando nível de organização humana, né? Nível de organização do corpo humano. Agora, se a gente for falar nível de organização dos seres vivos, aí continua aqui, ó, organismos. Vários organismos da mesma espécie, a gente tem uma população. Aí, vários organismos da mesma espécie, juntando com outras espécies, a gente tem uma comunidade, tá? E aí por diante, aí vai indo. Então, vai ter uma população que é da mesma espécie, vai ter uma comunidade que vai ser de espécies diferentes, tá? E aí vai indo até formar a biosfera. A biosfera é o planeta Terra, tá? Então, a gente vai de um átomo até a biosfera. Aí, aqui do ladinho, ó, vocês vão encontrar o quê? Aqui do ladinho, de baixo até em cima, a organização que tem aqui também, ó. Só que esses aqui, do átomo até o tecido, a gente só consegue enxergar pelo microscópio. Isso. Do órgão até o organismo, a gente consegue enxergar a olho nu. Então, enxergar normalmente, tá? Então, átomos, moléculas, células e tecidos, a gente vai conseguir enxergar através do microscópio. Ah, mas como assim? Tecidos a gente consegue enxergar só através do microscópio? Só se a gente for querer ver certinho o tecido, tá? Tipo, como quem tá aqui, ó. Esse tecido epitelial aqui, ó, a pele. Agora, se vocês olharem aqui para a pele de vocês também conseguem ver, tá? A pele aqui, ó, é um tecido epitelial, tá? Tecido da pele. Órgão, sistema e organismo, a gente consegue enxergar a olho nu, tá? O organismo aqui, eu estou conseguindo enxergar vocês. Tá? Então, não preciso de um microscópio. Então, o sistema também, eu não preciso de microscópio para ver um sistema e nem um órgão. Tá bom? Entenderam aqui? Sim. Alguma pergunta? Eu vou colocar um outro slide aqui. Estão vendo aí, né? Isso daí? Sim. Sim. Tá ok. Professor. Oi? Então, vamos lá. Gente, então aqui foi o que eu já expliquei para vocês. 995. Aqui foi o que eu já expliquei para vocês, tá? As células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistema, sistema forma um organismo, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar aqui sobre os tecidos. Então, a gente vai rever a partir daqui. A gente já viu as células nas aulas passadas. A gente já viu o tecido, a gente estava já em sistemas, né? A gente já estava vendo os sistemas. Só que aí eu vou voltar por conta da prova. A prova vai ser no comecinho do mês que vem. Aí, para vocês relembrarem, para vocês não errarem na prova. Tá? Licença. É porque aqui apareceu que o tempo está quase acabando. Eu vou fazer a chamada. Deixa eu ver aqui a hora.